O neurônio tem 4 partes principais: os dendritos, que recebem informações, o corpo celular, que processa e integra as informações, o axônio, que carrega a informação por longas distâncias de uma parte do neurônio para outra, e o terminal axônico, que transmite a informação para a próxima célula da cadeia. Um feixe de axônios é chamado de nervo. Os nervos podem ser muito longos, pois geralmente precisam transmitir informações por longas distâncias. Como acabamos de ver, os dendritos são a parte do neurônio que recebe os sinais de entrada. Com base na força desse estímulo, o neurônio deve decidir se transmite ou não o sinal. Se a estimulação for forte o suficiente, o sinal é transmitido ao longo de todo o comprimento do axônio em um fenômeno chamado potencial de ação. Quando isso acontece, dizemos que o neurônio dispara. A transmissão de um sinal neuronal é totalmente dependente do movimento de íons. Vários íons, incluindo sódio, potássio e cloreto, estão distribuídos de forma desigual entre o interior e o exterior da célula. A presença e o movimento desses íons não são importantes apenas quando um neurônio dispara, mas também quando está em repouso. Para começar, vamos pensar nos íons de sódio e potássio carregados positivamente. Quando um neurônio não está enviando um sinal, considera-se que esteja em repouso. Nesse caso, a concentração típica de íons de sódio é maior fora da célula do que dentro dela. A concentração relativa de íons de potássio é o oposto, com mais íons dentro da célula do que fora. Essa separação iônica ocorre diretamente na membrana celular e cria um gradiente químico através da membrana. Como os íons são partículas carregadas, também devemos considerar sua carga distribuída ao longo da membrana. Em repouso, há mais íons carregados positivamente fora da célula do que dentro dela. Isso cria uma diferença de cargas elétricas ao longo da membrana, que é chamada de gradiente elétrico. Somado ao gradiente químico já mencionado, chamamos esse desequilíbrio iônico de potencial de membrana, que nada mais é do que a diferença de carga total dentro e fora da célula. Em repouso, quando nenhum sinal está sendo transmitido, a membrana neuronal tem um potencial de aproximadamente menos 70 mV. Isso significa que o interior da célula é aproximadamente 70 mV menos positivo que o exterior. Ambos os gradientes, químico e elétrico, contribuem para estabelecer esse potencial. Enquanto o interior da célula tem uma carga líquida negativa e o exterior tem uma carga líquida positiva, as cargas se alinham ao longo da membrana de maneira a se neutralizarem eletricamente. Disse que o potencial de repouso da membrana é o ponto onde a célula atinge o equilíbrio eletroquímico. Isso significa que o gradiente de concentração e o gradiente elétrico para cada íon são iguais e opostos. Os íons não podem se mover livremente. Em vez disso, eles precisam de proteínas da membrana que permitam seu movimento, o que acontece de forma seletiva. A maioria dos íons atravessa a membrana através de uma estrutura chamada de canal iônico. Íons se movem através dos canais por difusão passiva, baseados no seu gradiente de concentração. Enquanto alguns canais iônicos estão sempre abertos, outros requerem um estímulo para serem abertos ou fechados. Por exemplo, os canais dependentes de voltagem só abrem quando o potencial de membrana atinge um determinado valor. Por outro lado, os canais iônicos dependentes de ligações químicas são acionados apenas quando se ligam a eles algumas moléculas específicas. Canais iônicos controlados mecanicamente se abrem, por sua vez, em resposta a mudanças no comprimento ou pressão, por exemplo. A maioria dos canais iônicos é relativamente permeável, o que significa que eles permitem a passagem de apenas um ou alguns íons específicos.
Canais iônicos dependentes de voltagem, por exemplo, normalmente permitem que apenas um único íon atravesse a membrana quando eles se abrem. Isso significa que podemos ter tipos diferentes de canais para tipos diferentes de íons. Por exemplo, existem canais de sódio dependentes de voltagem e também canais de potássio dependentes de voltagem. À medida que os íons se movem através de um canal e cruzam de um lado da membrana celular para outro, eles fazem com que o potencial de membrana da célula se afaste de seu potencial de repouso. Se a alteração resultante no potencial de membrana for pequena, chamamos isso de potencial graduado. Os potenciais graduados podem variar em tamanho e podem ser positivos ou negativos. São transitórios e normalmente não resultam da abertura de canais iônicos dependentes de voltagem. Quando os canais iônicos se abrem e ocorre um potencial graduado, o neurônio responde rapidamente corrigindo seu potencial de membrana até os valores de repouso. Isso é conseguido principalmente pelo uso da bomba de sódio e potássio, que usa a energia gerada pela hidrólise do ATP para transportar ativamente íons através da membrana contra seu gradiente de concentração. Em outras palavras, o sódio é transportado para fora da célula, onde sua concentração é maior, e o potássio é transportado de volta para dentro da célula, onde sua concentração também é maior. Um ciclo dessa bomba transporta 3 íons de sódio para fora e 2 íons de potássio para dentro. Essa transferência de carga desequilibrada contribui para manter a diferença de carga através da membrana e também para as concentrações iônicas típicas do repouso, restaurando assim os gradientes químico e elétrico originais. Manter esse equilíbrio iônico dos neurônios é tão importante que esse processo pode representar de 20 a 40% do consumo de energia do cérebro. O potencial de repouso da membrana, por meio da distribuição iônica, precisa manter níveis exatos para que potenciais de ação sejam capazes de disparar neurônios. Quando um estímulo é forte o suficiente para elevar o potencial da membrana no corpo do neurônio de menos 70 mV para a voltagem limite de menos 55 mV, um potencial de ação é desencadeado no início do axônio, transmitindo um impulso através dele. Canais de sódio dependentes de voltagem têm 3 estados. Em repouso, o canal está fechado. Uma vez que a membrana atinge o limiar de voltagem específico, o canal muda para a posição aberta, e o sódio se desloca para dentro da célula por conta do gradiente eletroquímico. Na medida que os íons positivos de sódio entram na célula, o potencial de membrana torna-se menos negativo e mais positivo, aproximando-se de 0 mV. Isso é chamado de despolarização. No final, o gradiente de voltagem vai a 0 ou além. Na medida que o potencial de membrana se torna positivo, o portão de inativação do canal de sódio se fecha, tornando o canal inativo. Isso interrompe o fluxo de íons de sódio para dentro da célula. A mudança no potencial da membrana também abre os canais de potássio dependentes de voltagem, embora eles se abram e se fechem mais lentamente. Devido ao gradiente eletroquímico do potássio, seus íons fluem para fora da célula, tornando-a menos positiva e até mesmo negativa novamente. Esse potencial é chamado de repolarização. Como os canais de potássio são um pouco lentos para fechar, por um breve período o potencial de membrana é hiperpolarizado, ou seja, passa a ser mais negativo do que o potencial de repouso original. É durante a hiperpolarização que os canais de potássio se fecham. Ao longo de todo o processo, a bomba de sódio e potássio nunca para de trabalhar. Ela vai restaurando os gradientes químicos, colocando o sódio e o potássio de volta no lugar. O gradiente de potássio original é restabelecido porque a bomba move mais íons de sódio para fora do que potássio para dentro. Durante a repolarização, os canais de sódio inativados não respondem mais a nenhum estímulo.
Nesse período, o neurônio fica refratário a novos estímulos. Nenhum potencial de ação consegue disparar o neurônio, por mais forte que seja o estímulo. Isso evita a repetição muito frequente de potenciais de ação e evita também potenciais de ação viajando em sentido contrário. É durante a hiperpolarização que os canais de sódio são fechados e o portão de inativação é aberto. Não há alteração no fluxo de sódio, mas agora eles podem até ser abertos novamente. Isso é chamado de período refratário relativo, porque, embora possam se abrir, seria necessário um estímulo muito maior que o normal para atingir o limiar exato, uma vez que a membrana ainda está hiperpolarizada. A amplitude do potencial de ação para um determinado neurônio, ou seja, a voltagem máxima em um neurônio durante um potencial de ação, nunca muda. Um potencial de ação não aumenta com um estímulo maior. O que pode mudar é a frequência do potencial de ação. Um neurônio pode disparar muito mais vezes por segundo em resposta a, digamos, uma dor intensa, e com menos frequência em resposta a um estímulo suave. Alguns axônios transmitem potenciais de ação mais rápidos do que outros. Uma variável que aumenta a velocidade de condução é a presença de bainhas de mielina ao redor dos axônios. A mielina acelera a transmissão por meio de um processo chamado condução saltatória, no qual o sinal do potencial de ação parece saltar ao longo da parte do axônio coberta pela bainha. No sistema nervoso periférico, as bainhas são formadas a partir de células gliais, conhecidas como células de Schwann. Existem pequenas lacunas entre as células de Schwann. O potencial de ação parece saltar de nodo em nodo. No sistema nervoso central, a camada de mielina é feita por células conhecidas como oligodendrócitos. Revisando, sem estímulo, a membrana está em seu potencial de repouso. Um pequeno estímulo causa um potencial graduado. Um estímulo acima desse limiar cria um potencial de ação e o neurônio dispara.